se faz importante fazer uma parada aqui para entender um pouco de parede, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês alguns conceitos que são trabalhados dentro do Revit, algumas metodologias que são adotadas e talvez ao longo dessa vida de vocês de modelagem no Revit vocês vão se deparar com determinadas situações, tá? Inclusive outras videoaulas vão ter explicações parecidas, às vezes conversas que vocês vão ter com outros escritórios vão ter algum posicionamento parecido com o que eu vou mostrar aqui para vocês. E um deles particularmente é um que eu adoto, foge um pouco às vezes do comum aí e tal, mas para efeito de aprendizagem de vocês, principalmente quem vai trabalhar com modelagem arquitetônica e gostaria de ter algum controle de quantitativo, ao final essa metodologia que eu vou mostrar talvez seja que mais parecido com o que vocês vão ter no dia a dia. Então é o seguinte, quando a gente tem as paredes, como eu falei para vocês, a gente tem as paredes básicas, que são aquelas que geralmente vêm com o Revit e que a gente costuma fazer o uso delas como modelo. Então, por exemplo, vocês vão encontrar aqui algumas paredes que já vêm genéricas e tal. São paredes em que, em sua grande maioria, a sua estrutura, principalmente as genéricas, né, a sua estrutura ela é básica, ela não tem camadas, né? Ela basicamente vem só uma estrutura ali com tijolos ou qualquer outro elemento que tiver ali. São, digamos assim, paredes simples, né? E quando a gente olha, ela tem o acabamento do material que ela está sendo composta. Isso é o que talvez é o que a gente usa para fazer a maior parte das paredes. Foi assim que a gente iniciou nosso curso, nossas videoaulas, e é assim que grande parte das pessoas iniciam, tá? Existe um outro método de trabalho que é utilizado como separado. Esse tipo, ele também é conhecido como cebola. Por quê? Porque na realidade ele utiliza-se de uma parede básica como essa, genérica, por exemplo, com tijolos, e a composição dos materiais que compõem os revestimentos da parede são feitos também de paredes, mas a partir de outras paredes, porém com espessuras mais finas. Então nesse caso aqui, o exemplo, eu coloquei uma outra parede próxima, né, com reboco e azulejo, e a outra aqui também só com reboco e pintura, e ela então é uma outra parede construída adjacente ao tijolo. Então você vai ter uma composição justaposta de paredes. Então do outro lado também teria que fazer essa parede, né? Se eu for vir aqui no método separado, por exemplo, se eu pegar a parede de pintura, eu tenho que colocar aqui e sair desenhando essa outra parede, tá? Então ele é um método construtivo que talvez venha a levar o seu nível de desenvolvimento, né, de LOD, lá, aquela explicação que eu passei para vocês, um nível bem mais alto, né? Então você tem um controle muito grande dos materiais, você tem um controle do processo construtivo muito maior, e vai exigir de vocês também uma modelagem muito mais precisa, com muito mais cuidado, tá? Esse é um tipo de situação que talvez quem venha utilizar vai ver que tem prós e contras, mas depende muito para que fim que tu vai ter com o Revit, tá? Até eu vou deixar aqui um link para vocês poderem fazer uma visita, inclusive com explicações do sistema de cebola empilhada e composta, né, com alguns prós e contras, e essa explicação ao final traz aqui alguns vídeos, né, alguns vídeos que trazem um pouco desse cenário, dessa possibilidade de uso, e fiquem à vontade ali para aprofundar caso seja o necessário. A parede composta é o sistema que a gente está adotando somente para a questão de inclusão, né, aproveitando uma parede básica com a inclusão de outras camadas, principalmente reboco, né? Então o que eu fiz aqui? Em alguns casos eu inseri o reboco e o azulejo, né? Então, por exemplo, ele está ali composto, então ele tem essas camadas de composição, ou então, como vocês vão ver agora que a gente vai trabalhar, eu já tinha explicado isso, a inserção de uma camada, ainda com uma espessura muito fininha, que eu particularmente não gosto, tá? Mas é uma forma é a única forma que a gente tem de inserir pintura dentro da composição de parede. Então você vai ter uma parede cuja composição
dela, em algum momento vai aparecer isso aqui, ó, pintura. Tá? E tem aquela que é o que a gente acabou utilizando no nosso caso. A gente utilizou uma parede de reboco, né? A gente fez lá acho que até foi uma parede só com rebocos. Deixa eu pegar essa daqui. Que ela não tem, então, né, na sua composição nada de pintura, ela encerra no reboco. E aí o processo de pintura eu fiz com aquela ferramenta PT, né? Que é essa ferramenta de pintura que a gente tem aqui, ó. Tá? Essa é uma ferramenta que requer muito cuidado quando a gente utiliza, mas ele te dá um certo controle de onde você gostaria de ter tinta, né? Ou acabamento, por exemplo, você fica talvez um pouco refém dessa questão de ser muito manual, também afeta, né, na produção. Não é uma técnica muito, vamos dizer assim, muito usual, tu não vê muita gente explicando isso, mas você tem controle, né? Principalmente para quem vai trabalhar com Revit na base do arquitetônico, em que às vezes você tem um arquitetônico com bastante diferença de materiais em determinado ambiente, talvez este seja o caso. Vocês vão entender por que eu vou utilizá-lo em algum momento do nosso projeto. A gente tem a parede empilhada, que nada mais é do que a justa, né, vamos dizer assim, sobreposição de duas paredes compostas, ou paredes simples, que nem nesse caso aqui, né, uma parede básica com uma outra parede, e aí formam então essas paredes com alturas diferentes. Nesse caso aqui, vale somente para o caso em que a gente tem aí banheiros, como é o caso ali do IFSC e tal. E a gente tem as paredes que a gente chama de parede cortina, que são basicamente, todas aqui são paredes cortinas, só que com formatos diferentes, né? Alguma a gente já tem ali a colocação de perfis, né? Embora eu não tenha aqui uma janela, eu posso inserir, mas eu tenho aqui algo que seria uns panos, né? Como se fosse uma divisória de vidro, alguma coisa assim, e a gente tem aqui só um pano fixo de vidro, aí no caso, né, fica um tamanho enorme aqui, mas também teria divisórias, então são só 3 variações do mesmo modelo. Então a gente tem essa variedade. Uma das situações que eu acabei trazendo e que a gente vai fazer uso depois, a partir de que a gente começar a fazer as paredes desse bloco C, é justamente essa condição da pintura. Por que eu jogo essa condição da pintura? Se a gente for dar uma olhada aqui na própria fotografia do campus, a gente vai ver que a gente tem vários tipos de parede, vamos dizer assim. Todas as paredes, de um modo geral, são do mesmo material. A composição do seu núcleo é uma alvenaria, ambos os lados com reboco, e em alguns casos das paredes com banheiro, a gente tem revestimento cerâmico. O que varia realmente aqui dentro de um projeto como esse, o que é? São justamente as pinturas. A gente tem diferentes tonalidades e em ocasiões essas paredes estão com pinturas diferentes. Se a gente utilizar o sistema composto, que é esse sistema que a gente já traz o material consigo dentro da composição da parede, um dos grandes problemas dele é o seguinte: quando você aplica a pintura sobre ele vai contabilizar 2 vezes essa área. Ele vai contabilizar a pintura branca que está por baixo dela e vai contabilizar a pintura que eu pus por cima. Então isso é um problema, tá? Que a gente vai resolver depois. Vocês vão ver a resolução desse problema na hora que a gente for modelar as paredes desse bloco. Então a gente vai fazer o uso aqui, basicamente no nosso curso, a gente vai fazer uma utilização mais, vamos dizer assim, aprofundada desses três tipos de parede, e aí utilizando como um complemento dessas composições as paredes, as pinturas, o recurso da pintura, para a gente poder fazer um quantitativo ali mínimo de razoável, pelo menos, para a gente ter um controle, né, digamos assim, ao final você poder levar isso para o seu cliente, coisa e tal. Lembrando que a parede cortina é uma parede que a gente vai ter que, não vou chegar a aprofundar tanto, né, mas ela é uma parede que ela permite para a gente vários tipos de recursos, né. Embora seja parede, a gente pode usar isso aqui para brises, a gente pode usar isso aqui para estrutura de telhado, embora realmente, como eu falei para vocês, o nome seja parede cortina, tá?
Mas é mais para vocês terem um pouco de conceituação, entender que agora, a hora que eu for começar a fazer parede, a gente vai, sabe, mexer muito nisso aqui. Ó. Vai ser bastante criação de bastante tipos de parede, mas utilizando bastante o recurso de pintura, tá bom? É mais para situá-los do desafio que a gente vai ter agora a partir desse momento.